Então, quando você junta essas três coisas no seu modelo financeiro, o dinheiro vem para você de todas as formas. Você consegue ganhar dinheiro de qualquer jeito. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Larissa Zília aqui, hoje vestida com a roupa de empresária muito bem-sucedida, mulher poderosa, cheia da grana. Estou aqui para conversar com vocês sobre o que a gente adora falar, que é dinheiro. Como fazer dinheiro sem fazer absolutamente nada. Como é que faz dinheiro dormindo? Como é que faz dinheiro com qualquer coisa que eu quiser na minha cabeça? Vem, que é sobre esse o tema. Yes! A primeira coisa que eu quero perguntar para você nesse vídeo maravilhoso sobre money é o seguinte: quando a gente fala de dinheiro, o que é que você sente ao ouvir a palavra dinheiro? Quando eu morava na casa dos meus pais, essa era uma palavra que trazia problemas. Muitos problemas e muitos transtornos. Eu via os meus pais brigando muito por conta de dinheiro, né? Então, a minha mãe não trabalhava durante um período, e nesse período que ela ficou sem trabalhar, ela continuou comprando as coisas dela, continuava gastando e com as coisas que ela achava importante, e o meu pai, que era a pessoa que estava trabalhando no momento, ele reclamava muito sobre as contas que ela fazia, os gastos que ela tinha. Eu lembro que na época tinha muito uma questão de telefone, né? Hoje em dia é facinho você conversar com as pessoas que você gosta, mas antigamente não era assim que funcionava, né? A gente conseguia conversar só na quarta-feira, depois das 9 horas da noite, fazia interurbano. Só depois das 9 horas da noite a gente conseguia fazer, né, esses telefonemas sem gastar muito dinheiro. Eu lembro que quando eu namorava o meu marido hoje, era assim que a gente conversava, só de quarta-feira, depois de um certo horário, para não pagar tanto. E a minha mãe e meu pai, eles brigavam muito, né, por conta disso, dela ficar horas conversando com a família dela no telefone. E eu lembro, cara, disso. E sempre que eu via aquelas cenas, eu pensava na minha mente, né? Primeiro, que aquela briga era uma coisa totalmente sem sentido, absurda, sem noção. Como brigar daquele jeito com a pessoa que você ama por causa de dinheiro? Não tem sentido, né? A outra coisa que eu pensava era, por que a minha mãe aguenta passar por isso? Por quê? Por qual motivo? O que a minha mãe tem na cabeça que faz com que ela suporte esse tipo de briga de um cara, certo? Que a gente vai deixar essas duas partes para um outro vídeo, né? As coisas que as mulheres suportam por dinheiro, vamos conversar sobre isso num outro vídeo. E a terceira coisa que vinha na minha cabeça era como é que eu posso sempre ter o meu dinheiro sem nunca ter que passar por nada disso na minha vida. Sim, eu não admitia, desde nova, desde os 12 anos que eu via essas brigas, na minha mente era inadmissível eu passar por qualquer tipo de constrangimento ou problemas por causa de dinheiro, certo? Vendo os meus pais, né, vendo o relacionamento deles com dinheiro, eu nunca senti esse tipo de dor por causa do dinheiro, nunca senti. E eu coloquei uma decisão, né? Eu tomei uma decisão. Eu nunca sentirei nenhum tipo de dor dessa que eles estão sentindo agora por conta de dinheiro. O meu pai sentindo que não ia dar conta e a minha mãe se sentindo inferiorizada porque ela não podia usar dinheiro já que ela não ganhava naquela época. Então, a minha primeira relação com o dinheiro foi essa, bastante negativa, certo? Mas
Dentro da minha vida, eu sempre tive tudo o que eu quis. Então, eu tinha as minhas bonecas, eu tinha o meu quarto, eu gostava muito da minha vida, fazia balé, né? Aí depois, quando os meus pais foram me tirar do balé porque estavam sem dinheiro, eu acabei passando numa prova lá, porque eu era muito boa bailarina e fui fazer balé de graça, um balé municipal, né? Então, nunca tive grandes problemas. Quando eu pedi para o meu pai me colocar numa escola particular, porque eu queria prestar vestibular, fazer faculdade pública, isso no primeiro colegial eu pedi para ele conseguiu, ele arranjou uma bolsa lá para mim no Objetivo, e aí ele me colocou a estudar 3 anos numa escola particular. Então, assim, eu nunca tive grandes dificuldades com dinheiro, inclusive quando eu saí da casa deles, em 2002, eu saí da casa deles e 2000, eu saí da casa deles com R$ 500 no bolso e decidi que eu ia viver a minha vida em outra cidade, ia, né, viver a minha independência. Nem nessa época eu cheguei a ficar preocupada com o fato de ter só R$ 500 no bolso e ter que me virar e me sustentar numa cidade em que eu não tinha emprego, eu não tinha casa, eu não tinha ninguém, os meus pais não iriam me ajudar, eu não ia pedir ajuda, né? Então, nem nessa época, apesar do meu irmão mais velho falar pra mim que se eu precisasse, ele estaria lá pra me ajudar, o meu irmão mais velho estava montando a vida dele, né? A casa dele, a família dele, ele ia casar. Eu não ia ficar pedindo ajuda para ele, mas de jeito nenhum. Então, nem nessa época que eu tava com a mão na frente, uma mão na frente, outra atrás, só com as minhas roupas e R$ 500 numa outra cidade, nem nessa época eu fiquei com medo de não conseguir dar conta. Eu fiquei com medo de não conseguir fazer dinheiro. Por quê? Porque desde pequena, quando eu olhava o relacionamento que as pessoas à minha volta tinham com o dinheiro, o medo que eles tinham, o pavor que eles tinham, aquela sensação negativa que eles sentiam, eu repelia aquilo. Eu não aceitava aquilo. Eu não admitia aquilo. Eu achava aquilo um absurdo, né? E aí, olha que engraçado. Quando eu casei, ou quando eu comecei a conviver com a família do meu marido, eles tinham, financeiramente falando, menos condições financeiras que os meus pais, né? Mas não tinham. Sabe quando tem menos dinheiro, mas eles sabem administrar o dinheiro melhor do que a pessoa que tem mais dinheiro? Então, assim, eles tinham tudo o que eles queriam, tinha casa, cuidavam dos filhos em outra cidade, guardavam o dinheirinho deles. Então, assim, eles gostavam muito de promoção, então eles economizavam dinheiro. Tudo que a outra casa lá não fazia, por isso gerava muita briga, nessa outra casa, que é a casa a família do meu marido, onde meu marido foi criado, eles economizavam dinheiro. Eles tinham medo de não ter o dinheiro suficiente para fazer as coisas que eles iriam fazer. Mais uma família que morria de medo do dinheiro, certo? Então, o que eles faziam? Eles tinham uma organização espartana mesmo, muito rígida com o dinheiro. Eles davam mesada para os filhos, sustentavam os filhos em outra cidade, eles sustentavam a vida deles em Ourinhos, onde a gente morava, tinha carro, tinha casa, né? E ainda tinha dinheiro guardado para qualquer imprevisto que viesse a acontecer. Mas eu lembro que a minha sogra, ela sempre reclamava muito sobre dinheiro, ela sempre reclamava que ela queria ganhar na loteria, que ela queria ter uma vida mais fácil, que era muito difícil a vida dela. Ela reclamava muito, que ela não tinha dinheiro para comprar uma bolsa. Gente, a bolsa custava R$ 20, ela tinha dinheiro para comprar. Ela que não comprava. Eu usava tudo aquilo que eu observava e aí eu ia escolhendo, sem perceber, dentro da minha mente, o que para mim era aceitável e o que para mim era inaceitável viver e ter. Eu sempre olhava para esses cenários e definia na minha cabeça o que poderia fazer parte da minha vida e o que era impossível, que nunca entraria na minha vida. Quando eu ia visitar os meus avós,
eu também me deparava com essas questões financeiras, né? Porque lá em Goiânia, onde meus avós moravam, eles já faleceram, então era no passado, eu tinha o tio rico, que tinha uma casona, a gente chamava de casona mesmo, era uma mansão maravilhosa, com piscina, era a coisa mais linda. Aquele era o cenário que que me ajudou, aquele foi, né, o cenário que me ajudou a ter certeza do tipo de vida que eu queria viver. Aquela casa dele, né, e eu poder passar um mês, todo janeiro lá na casa dele, não um mês, né, mas a gente convivia lá bastante tempo, eu poder vivenciar aquela experiência deles lá, naquela casa linda que eles tinham durante as minhas férias, fez com que eu tivesse certeza absoluta que era aquele tipo de vida que eu queria ter na minha vida, né? Então foi o primeiro contato que eu tive com uma família que era mais abastada e que, observando eles de fora, eles não tinham grandes problemas com dinheiro, beleza? O dinheiro era tranquilo para eles. E aí eu gostei daquilo, eu gostava daquilo, eu achava legal aquilo, e eu observava os outros tios, né? E eu entendia a forma como eles escolheram viver. Eu sempre amei os meus tios todos, frequentava a casa de todos. Gostava muito de estar na casa de todos eles, de dormir na casa deles, né? Eu sempre ficava mais na casa de 2 tios, né? E na casa da minha avó. Então eram 3 tios, né? A minha avó, ela tinha uma vida simples, morava numa chácara, e eu sabia que aquele tipo de vida lá eu não viveria de forma nenhuma, apesar de adorar muito ficar na casa da minha avó, eu não me via vivendo daquele jeito. Eu gosto de casa decorada, de casa bonita, de casa organizada. Então, viver num sítio tem poeira, né? Tem essas coisas que virginiana fala, ai meu Deus do céu. E aí, eu lembro que eu olhava o chão, era de vermelhão assim, aí eu ficava imaginando, nossa, mas ficaria tão bonito se colocasse outro tipo de piso aqui, tá. Depois de muito tempo, eu fui perceber que eu fazia isso, desde pequena, né? E eu imagino que tenha sido isso que tenha me feito ser quem eu sou hoje. Eu olhava e julgava, né, na minha mente, mas era um julgamento diferente. Eu não julgava as pessoas pelo que elas queriam, pelo que elas faziam, pelo que elas tinham. Eu me visualizava como adulta, o que eu teria do que aqueles adultos que me cercavam tinham. O que eu ia ter na minha casa? O que eu ia construir na minha vida, né? E eu só pensava isso. Eu não pensava como que eu ia conseguir o dinheiro, quem eu ia ser no futuro, que profissão eu ia ter. Eu não pensava em absolutamente nada disso. Eu só pensava mesmo no que eu queria ter na minha vida, como que ia ser a minha casa, o que eu colocaria ou não, né? Em como receber dinheiro, eu não pensava e eu não fazia questão de pensar. Quando eu saí da casa dos meus pais, o que aconteceu? Eu já tinha tido essa infância, né? Já tinha visto as pessoas, como é que elas se comportavam. Eu já tinha decidido como é que ia ser o meu comportamento com relação ao tipo de lugar que eu ia querer morar, como é que eu ia querer viver, o tipo de coisa que eu ia aceitar ou não na minha vida. Eu já fazia isso sem perceber, era automático, eu não fazia com intencionalidade. Hoje, né, eu faço com intencionalidade. Quando eu comecei a fazer tudo isso com intencionalidade, antes de engravidar dos meus filhos, desde 2007, mais ou menos, eu comecei a fazer as minhas escolhas com intencionalidade, a projetar a minha vida com intencionalidade. Até então, eu fazia escolhas baseado na vida das pessoas, no que eu via que as pessoas tinham e não tinham, e aí eu definia o que eu ia querer ter e o que eu não ia querer ter, certo?
Então eu fazia meio que sem não, nada de propósito, né? Nada, sem intenção. Eu ia fazendo e ia cocriando sem saber o que eu estava fazendo, certo? Aí, quando eu engravidei do Enzo, o meu marido, a gente ia começar uma família, né? Eu já estava casada há 5 anos quando a gente engravidou. E o meu marido passou por um período meio de estresse, né? Então ele estava saindo de um homem solteiro, porque na realidade ele era solteiro. Ele estava comigo, mas a gente vivia a vida como solteiro, né? Cada um tinha a sua própria vida. A gente vivia junto, porém separado. Nós tínhamos vidas distintas. Eu tinha o meu dinheiro, ele tinha o dinheiro dele, a gente juntava e vivia a nossa vida de boa. Quando a gente decidiu ter filho, ele meio que teve um surto, né? Ai, meu Deus, não vou dar conta. Da onde que vem esse, meu Deus, não vou dar conta? Da cabeça de um médico ainda, né? Vem da forma como ele foi criado, né? E vem da forma como ele enxergava a vida neste momento. Ele foi criado no lugar onde as pessoas contavam o dinheiro para que as coisas dessem certo. E ele tinha um pai que era bem quieto, que ele não dava opinião dele sobre as coisas, não falava muito, estava sempre fechado. E a mãe reclamava muito, reclamava das coisas, reclamava demais. Então, quando você vem de um lugar desse, o que acontece? Se você for que nem eu, que vai olhar aquilo e vai falar, eu nunca vou viver assim, você vai pensar o oposto, né? Vai pensar diferente. Mas não, ele meio que aceitou que aquilo era um estilo, o estilo de vida dele, né? Ele interiorizou e quando veio, né, essa questão de mudança, eu não iria trabalhar para cuidar dos nossos filhos. A mãe dele trabalhava, mesmo tendo filho, né? Quando ele tinha meses, ela viajava para dar aula, para trazer dinheiro para casa e quem cuidava dele era a avó dele. Então eu não aceitava isso. Eu falei para ele que eu só teria filhos se eu fosse cuidar dos filhos e ele fosse ser o provedor. Ele ia trazer dinheiro para casa enquanto eu estaria cuidando dos filhos. Eu não ia aceitar ter filhos de outra forma. Aí pegou, né? Porque eu mudei totalmente a estrutura mental dele. Eu mudei totalmente. A estrutura de família dele, eu mudei totalmente. E eu não iria trabalhar e iria ter que sustentar a casa e acabou. Mesmo ele dando conta tranquilamente, né, com o dinheiro que ele tinha, com o trabalho que ele tinha, a mente dele não conseguiu dar muita conta disso quando ele começou a ver que era real, que eu realmente estava grávida, minha barriga estava enorme, aquela criança ia nascer e ele ia ter que dar conta de tudo aquilo para sempre. Ele deu uma surtada. E eu, quando vi a surtada dele, eu já me coloquei na defensiva. Por quê? Vocês lembram que eu falei que os meus pais brigavam por causa de dinheiro? Olha só o que eu atraí para minha vida. Eu atraí um homem que, quando se visse em família, iria entrar em crise por causa de dinheiro. Mas naquele momento que eu percebi que eu tinha me colocado na mesma situação da minha mãe, mesmo sem saber, né? Porque eu não sabia que um cara que dava conta tranquilamente de pagar as contas ia dar um surto, porque eu não estava trabalhando, né? Ele sempre ganhou mais do que a gente usava, né? Sempre. Não tinha nem por que aquilo acontecer. Aquilo só aconteceu porque ele tinha na cabeça dele uma estrutura familiar de sucesso. E a estrutura familiar que ele estava tendo então era totalmente diferente da única estrutura familiar que para ele era um sucesso na cabeça dele, que para mim era um fracasso, mas para ele era um sucesso, né? Porque ele teve vários traumas infantis porque não tinha mãe ou porque a mãe trabalhava, enfim, o problema da vida dele. E eu também tive vários traumas, né? Você também teve vários traumas, todo mundo tem, os meus filhos imagino que tem também, né?
Não somos humanos, não somos perfeitos, vamos errar sempre como pais e mães, tá? Agora vamos voltar no meu caso. No meu caso, quando ele deu aquela surtada, imediatamente eu já percebi. Falei, dona Larissa, olha a merda onde você se enfiou. Agora você tá igual sua mãe, grávida, com um cara brigando com você porque quer que você vá pagar boletos e você quer cuidar dos seus filhos. Você já tinha feito um acordo com ele concordou e agora ele tá discordando do acordo e agora ferrou. E aí, sem perceber, né, o que eu estava fazendo, eu já decidi que eu não aceitaria viver como a minha mãe viveu, aceitando esse tipo de coisa. E imediatamente eu já falei um não para ele, que eu não aceitava aquilo, que a gente tinha feito um acordo e como ele estava descumprindo o acordo, eu iria embora. Sim, gente, eu fiz isso. Eu vou embora. Aí ele catou a criança e falou, não, você não vai, a gente vai conversar, você não vai levar o Enzo daqui não. Eu falei, eu vou. Aí acabou que a gente foi dormir, no outro dia a gente foi numa terapeuta para que ela ficasse entre nós dois, né? Para que a gente soltasse os cachorros. A gente soltou o cachorro durante umas 4 horas. Catiane Hernandes Negro, o nome da psicóloga que salvou meu casamento. Beijos, né? Então, nessa época, a dona Catiane ficou lá no meio de nós dois, né? E a gente teve um pau muito grande, só que a gente conseguiu ali definir, né? Ele conseguiu entender os medos dele e eu coloquei as coisas. A gente conseguiu voltar, eu voltei para casa, não fiquei, né? Não fui embora. E aí a gente conseguiu, né, definir as nossas prioridades e organizar a nossa vida a partir dali. O problema foi o seguinte, tinha quebrado em mim a confiança que eu tinha nele, e aí a partir disso eu nunca mais iria confiar nele durante um bom período, porque eu não aceitava viver aquela realidade que a minha mãe viveu, que eu via na minha cabeça de criança a minha mãe vivendo. Pode ser que para minha mãe aquilo era normal, gente. Eu estou contando a minha percepção sobre a vida da minha mãe. A minha mãe podia achar aquilo normal, comum e ser feliz e tá tudo bem para ela. Mas eu só tô falando sobre a minha percepção. Lembrando que a verdade sempre tem vários lados, né? Tem o meu lado, tem um lado da minha mãe, tem um lado do meu pai, tem um lado de Deus, tem um lado de todo mundo. Então, nenhuma verdade é 100% verdade, porque ela tem vários ângulos. Então, a minha verdade observada por esse ângulo, que é meu, era essa. Eu via a minha mãe sendo colocada num 3 cantos lá e eu achava que aquilo, e como a minha mãe chorou, para mim, a minha mãe estava vivendo uma vida horrorosa, porque ela chorou, né? Uma criança vendo uma mãe chorando é muito triste, né? Então a gente meio que, até hoje, os meus filhos, se eu começo a chorar com alguma coisa, eles querem que eu pare, porque eles não conseguem assimilar, tipo, a mãe tendo dor, sofrendo, né? Então, isso é coisa de criança mesmo. Aí, o que aconteceu? Quando eu me deparei com a mesma situação, eu já coloquei um basta ali. E foi esse basta que me fez fazer tomar, né? A primeira decisão financeira da minha vida. Certo? Eu tinha tido um problema, isso tudo de forma inconsciente, tá, gente? Eu fui descobrir tudo isso que eu fiz bem depois, quando eu já tava com o dinheiro, né, na mão. Provando que a lei da atração, ela é verdadeira, né? E você vai entender só depois que você atraiu tudo mesmo. Aí, o que aconteceu? Como eu me coloquei nessa situação, eu, lá quando era criança, já tinha programado que era uma situação que eu não aceitaria de forma nenhuma. Mas eu voltei para minha vida de cuidar do meu filho e o meu marido trabalhar. E aí, o meu marido veio e eu comecei a querer um emprego. Eu queria trabalhar com alguma coisa porque eu estava com bastante tempo ocioso, né? Então, eu queria trabalhar com alguma coisa ocioso, né? Porque eu sempre fiz muita coisa. Então,
o cuidado com o Enzo não estava ocupando todo o meu tempo. E sobrava bastante tempo. E eu queria, nesses tempinhos que estava sobrando, eu queria colocar alguma coisa para eu fazer, para eu me sentir plena, completa e inteira. Eu tava com a minha família, amava a minha família, tava com o meu bebê, amava o meu bebê, eu tinha lá a minha casa lá que gostava, achava linda a casa, só faltava a piscina. Então, tava tudo certo, tinha menina que me ajudava a limpar a casa, tipo, eu era uma dondoquinha, não tinha grandes problemas, não. Só que esse negócio aí eu tinha tempo para ler, tinha tempo para treinar, fazer a comida certinho. Só que esse negócio de não ter um trabalho ou algo para me dedicar, começou a pegar. E aí o meu marido, nessa época, estava indo atrás da independência financeira dele, né? Porque ele, quando surtou que ele ia ter que bancar a casa, ele foi atrás de fazer a independência financeira dele. Então, deu tudo certo, né? E aí ele comprou vários livros, e dentre os livros que ele comprou, ele trouxe o Quem Pensa Enriquece, do Napoleão Hill. E nesse Quem Pensa Enriquece, eu li sobre ter $1 milhão, né? Quem assiste o meu canal há bastante tempo já sabe que eu escrevi, né? Que eu li o Napoleão Hill, eu escrevi essa questão de ter $1 milhão. Então, ó, eu peguei aqui um texto que eu escrevi para vocês, para eu não me perder. Eu tomei a decisão, após ler aquele livro, que eu teria $1 milhão em 10 anos. Então, o Enzo estava com 0 anos, foi em 2010. Quando batesse em 2020, eu teria $1 milhão, certo? De dólares, de reais. Na época, $1 milhão daria praticamente $1 milhão, $1,5 milhão, porque era 1 para 1,50, era um negócio assim. Então, eu falei, não, eu vou ter $1 milhão, certo? $1 milhão de dólares também, já que ele tá falando que a gente tem que buscar isso na vida, né? O Napoleão Hill trabalha a mente, trabalha essa questão de controle mental e fala muito sobre decisão, né? Então, eu tomei essa decisão. Como eu iria fazer? Eu não fazia ideia, porque eu não estava trabalhando com nada. Eu era veterinária, certo? Mas na minha cabeça, eu já sabia que como veterinária, eu teria ganhos muito pequenos para chegar no $1 milhão. Por quê? Porque eu já tinha o exemplo do meu marido em casa. Ele é médico, né? É uma consulta de cada vez, então tem um ganho que não é escalonável. Foi aí que o meu marido começou a investir dinheiro. Então, ele já trabalhava, ganhava o dinheiro dele, a gente não gastava todo o dinheiro e ele investia uma grande quantidade. E aí, ele descobriu o trading. Quando ele veio me falar sobre o trading, eu peguei e pensei, tá aí. Esse é um trabalho que dá para escalar. O que é um trabalho que dá para escalar? Se você quer fazer $1 milhão em 10 anos, você tem que ter um trabalho que ele consiga te gerar mais dinheiro com o mesmo tempo gasto, certo? Então, se o meu marido for fazer uma consulta para um paciente, o dia dele tem só 24 horas, né? Ele tem que dormir, ele tem que comer, ele tem que estar com a família e tem que trabalhar. Então, isso já reduz a 8 horas de trabalho. Como é que ele vai ficar milionário com esse tempo tão curto, né? Com esse tempo livre tão curto. Então, era uma coisa que eu já tinha visto que não ia dar para eu fazer. Eu não faria, porque eu não iria conseguir cuidar do meu filho, que era a minha prioridade. Eu teria que fazer um trabalho em que eu usasse pouco tempo do meu dia e que me gerasse um valor financeiro muito alto, certo? Então, eu fui me comparando com as pessoas e decidindo o que eu achava mais interessante para mim. E aí, o meu marido veio com esse negócio de trading e eu vi que o trading era algo escalonável, certo? Ele é, por si só, escalonável. Eu poderia ficar eu teria que estudar para aprender a profissão, mas depois que eu aprendesse a profissão, eu trabalharia pouquíssimas horas por dia e eu iria escalonando paulatinamente, né,
o número de contratos de acordo com a quantidade de dinheiro que eu tivesse na corretora, e esse aumentar de tamanho de posição me traria mais dinheiro com a mesma técnica. Então, se você nunca ouviu falar de trading, você deve ter falado, meu Deus, o que a Larissa falou? Você vai ter que pesquisar sobre trading. Eu vou fazer vídeos para iniciantes mais para frente, mas no meu site, larissazine.com, tem cursos para iniciantes, né? Que explica para você o que significa trades. Ó, só entrar aqui, ó, larissazine.com, você já vai entender o que eu estou falando, o que é trabalhar com trade. Beleza? Agora volta para a questão do dinheiro. Então, eu tenho um trabalho escalonável que ocupa pouco tempo do meu dia, beleza? E ocupando pouco tempo do meu dia, eu consigo cuidar das crianças e eu consigo ficar rica, né? Ficar milionária, ter independência financeira mais pra frente e tá tudo bem. Aí, o que aconteceu? Eu fui estudar o trade, fui trabalhar com trade e realmente percebi que era isso mesmo, né? Que eu trabalhava com trade, ele ocupava pouco tempo do meu dia. E aí, eu e meu marido, a gente foi construindo o nosso patrimônio, eu fazendo a minha parte, ele fazendo a parte dele, né? Todo mundo feliz e alegre. Apareceu o Heitor em 2013 e foi indo. O trading foi difícil quando eu entrei no day trade. Quando eu entrei no day trade, o trade começou a travar. Quando eu fazia swing trade era bem mais fácil, bem mais rápido, o dinheiro vinha em grande quantidade, mas quando eu fiquei fissurada que eu tinha que fazer day trade, eu acabei sentando na jaca. Tanto é que hoje eu escolho a minha forma de trabalhar é swing trade na maior parte do tempo que eu estou fazendo trading, beleza? Os traders vão saber o que é isso. Se você não sabe, corre lá no meu site que você vai ficar sabendo. Se te interessar, se não te interessar, se não te interessar também, pula essa parte. E aí, foi, o dinheiro tava vindo, as coisas estavam dando certo, né? O negócio tava fluindo. Eu ganhando meu dinheiro, meu marido ganhando o dinheiro dele. Então, ó, ele conseguiu o que ele queria com a lei da atração. Ele queria uma mulher que trabalhasse. Então, ele conseguiu, tá vendo? Ele surtou, mas ele conseguiu. Por quê? Porque quando ele fez aquela cena de briga, ele ativou em mim a minha necessidade de fazer o meu dinheiro por mim mesma e nunca depender dele na minha vida. Eu queria estar com ele de novo só por amor e nunca mais por dinheiro. Então foi essas nossas duas sombras, quando elas apareceram, elas nos conectaram novamente. Beleza? Eu levando a minha vida, ele levando a vida dele e nós tendo uma família em comum. Então, o dinheiro ficou fora, o dinheiro não atormentou a nossa vida mais. E aí, o que aconteceu? De novo, o trading ocupava pouco tempo da minha vida, né? Porque para dar certo no trabalho de trader, você não pode ficar no computador o tempo inteiro. Você precisa fazer a sua operação, fechar o seu computador e esperar o próximo dia. Fazer sua operação, fechar o computador e esperar o próximo dia. Então, você precisa ficar fora do computador, porque senão você entra em compulsão de operações e destrói todo o dinheiro, vira um vício, vira um jogo, não é um trabalho, certo? Então, quem faz trade tem que tomar muito cuidado com isso, que pode virar um vício, né? Um jogo, igual o Blaze. Aí não faz nenhum sentido, eu nunca fiz isso pra mim não faz nenhum sentido, então não trabalho assim, acho absurdo, tanto é que vocês nunca vão me ver falando de trade 24 horas por dia aqui, só pra ganhar seguidor, porque isso é uma loucura, isso é vício, e eu não trabalho com isso, e eu não coloco aqui na internet o que eu não faço na minha vida, pelo amor de Deus, isso não existe. Aí o que aconteceu? Como eu tinha conquistado muito conhecimento durante todo esse meu projeto de trading, eu conheci muitas pessoas na internet que também faziam trade, que estava começando no trade, que ainda não estava dando certo. E eu era uma pessoa famosa neste meio porque eu estudava com o Oliver Vélez, eu era mentorada dele e ele era um cara muito importante nessa área do trading. E o que aconteceu? Como ele publicava muito sobre mim, ele falava bastante sobre mim,
eu acabei ficando conhecida por ser uma mulher, né, que tinha pouca mulher nessa área, uma mulher que conseguia executar grandes trades utilizando a técnica dele. E aí, as pessoas começaram a me conhecer, as pessoas começaram a falar comigo, eu comecei a dar dicas, eu comecei a falar, olha, você tá errando aqui, tá errando ali. E como eu já tinha tido a experiência, lá quando eu saí da casa dos meus pais, de dar aula particular, e foi assim que eu me sustentei durante esse período, que eu saí da casa dos meus pais, eu me sustentei aqui em Londrina assim, dando aula particular para cursinho. Quando vieram me pedir para dar aula, eu pensei, bom, posso dar aula, né? Porque eu consigo, o tempo que o Enzo e o Heitor estão na escola, eu posso usar para dar aula. O meu trade ocupa um intervalo de tempo curto do meu dia. E o resto do tempo eu vou para academia e fico meio sem fazer nada, né? Só fico lendo, fico desenvolvendo e às vezes invento de fazer trade e acabo errando trade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma mentoria e vou dar aulas. E aí eu comecei o meu negócio na internet. Olha só, sempre com os meus valores respeitados. Por que eu tô contando essa história? Porque essa história, ela vai ser a introdução de tudo que eu vou falar sobre dinheiro com vocês a partir de agora. E o que eu quero que vocês prestem muito atenção? Nas minhas decisões baseadas no que eu queria viver. Eu só entrava em trabalhos que estivessem de acordo com aquilo que eu queria viver. Eu tomava decisões financeiras que estavam de acordo com aquilo que eu queria viver. Sem o conhecimento palpável da lei da atração, eu já fazia tudo isso, mesmo sem ter lido tantos livros como eu li depois para aprender a fazer tudo intencionalmente. Então, nessa época, eu ganhava o meu dinheiro, eu ia atrás da minha independência financeira, foi a época que eu conheci o Hélio Couto, entendi, né, comecei a estudar aprofundadamente como fazer a lei da atração funcionar para mim, mas eu ainda não tinha tanto conhecimento para conseguir construir. Foi quando eu entrei para a internet, para esse mundo de produzir conteúdo para a internet, porque eu gosto de contar para as pessoas o que eu faço, eu gosto de explicar para as pessoas o meu trabalho, eu gosto de ensinar as pessoas a fazer as coisas que eu faço de forma fácil. Então, desde pequenininha eu já gosto disso. Eu já gosto de ensinar, eu já sou intrometida, então a pessoa não tá conseguindo fazer, eu vou lá, não, você tá fazendo errado, faz assim, assim, assim. Eu sempre fui intrometida desse jeito, né? De me intrometer, de falar, não, faz assim, faz assado, de ser professorinha. Eu gostava de dar aula na lousa, sempre tive lousa, tive giz, sempre amei isso, né? Então, é algo que eu adoro fazer, que me sustentou em várias épocas da minha vida, né? E que se tornou uma renda extra, além das rendas que eu já tinha no trading e nos investimentos, se tornou uma renda extra quando eu percebi que as pessoas queriam que eu ensinasse trading para elas, utilizando a internet. Então, eu catei aquele período de tempo curto que eu tinha da escola das crianças e comecei a colocar pessoas, né, a dar mentoria particular. Então, eu cobrava um valor lá mensal deles, era 1.200 por mês, e eu encontrava com eles, eu acho que 2 vezes na semana, 1 vez na semana, durante o mês, para explicar e para a gente visualizar os trades, para que eles entendessem, né? Não tinha muito professor na época, e eu era muito boa, por isso que a minha fama, né, ficou... Eu era muito boa para explicar, eu tinha bastante didática, então eles entendiam o que eu estava falando. E aí, acabou que o meu horário ficou lotado e eu estava trabalhando, fazia 3 meses que eu estava trabalhando com isso, e eu estava vendo que a minha tarde ia ficar totalmente comprometida, e eu não gosto disso, eu gosto de liberdade. E aí,
essa tarde totalmente comprometida estava tirando a minha liberdade e não era um trabalho que dava para escalar. Então, como é que eu tinha que ficar dando a mesma aula várias vezes, e aquilo não tinha sentido para mim desde a época que eu era veterinária, que eu ia ter que atender vários filhotes com os mesmos problemas e falar sobre os problemas várias vezes e ficar repetindo aquilo, e eu não gosto disso, né? Tanto é que eu, no vídeo de introdução dessa nova modalidade de canal, eu falei para vocês que eu não curto ficar repetindo a mesma coisa 300 vezes depois que eu já falei. E ficar repetindo de formas diferentes para ver se entra na cabeça, né? Eu não gosto disso. Eu acho que se a piscina entrou na cabeça da pessoa de primeira, ela ainda não tem maturidade, ela precisa de outros conhecimentos, para daí ela ter maturidade para conseguir entender o que eu tô falando. Beleza? Então, eu vou atrás de fazer outras coisas, falar de outros conhecimentos e depois pensar em repetir aquilo que eu falei da primeira vez. Mas voltando. E aí, eu falei, não, esse trabalho aí tá muito chato, eu tô atendendo muita gente, tipo, tava legal, mas agora tá ficando chato e eu vou ter que dar um jeito de escalar. Isso foi aí que eu criei a primeira mentoria em grupo. E aí sim eu gostei, aí sim eu explicava para o grupo todo, e aí foi fluindo esse meu trabalho no trading, foi evoluindo bastante, criei a minha própria metodologia, faturei uma grana, vários milhões aí, de forma orgânica, trabalhando na internet, certo? Então, eu tive vários tipos de trabalho, e todos esses trabalhos que eu tive, se vocês prestarem atenção, tinha vendas envolvida. Então, eu vendia o meu conhecimento, tanto o conhecimento para o cursinho, depois o conhecimento sobre trading, e agora eu tô vendendo um outro tipo de conhecimento também, que é o meu conhecimento sobre como criar a sua vida de forma deliberada, que é a parte da lei da atração, lá do plástica mental, que eu tô fazendo com vocês, certo? Eu gosto de vender o meu conhecimento de forma escalável, certo? Em que eu atendo várias pessoas ao mesmo tempo, né? E que vocês já estão acostumados a ver hoje na internet, porque a internet, ela trabalha com isso, então tá todo mundo, desde a pandemia, sabendo que essa é uma modalidade que é fácil de fazer se você tem o conhecimento, se você gosta daquilo que você está fazendo. Então, aí vem o terceiro ponto para você fazer dinheiro com qualquer coisa na sua vida. E eu considero que este ponto é o ponto mais importante desse vídeo. Então, o primeiro ponto foi tomar a decisão de fazer bastante dinheiro. Tomar a decisão. O que engloba essa tomada de decisão? Vocês lembram que lá no começo do vídeo eu expliquei para vocês os vários formatos de pensamento com relação a dinheiro que eu presenciei enquanto eu era criança? E que daí eu decidi qual era a forma que eu iria pensar com relação a dinheiro, vendo todas aquelas pessoas sofrendo por causa de dinheiro ou sendo feliz com o dinheiro. Então, eu escolhi aquelas pessoas que eram felizes tendo dinheiro, para ter aquele modelo de comportamento, aquela visão de comportamento, aquela visão com relação ao dinheiro. Eu queria aquele comportamento e aquela visão. Depois eu acabei descobrindo que aquelas pessoas, elas não eram assim tão, né, de boa com dinheiro. Só que daí eu já tinha feito a minha visão. Aí eu já tinha feito o que eu queria. A minha cabeça de criança enxergou que aquele modelo comportamental era feliz com o dinheiro. Então eu só peguei isso. Eu só peguei essa essência daquelas pessoas. O resto que elas tinham eu não peguei. Então, e aqueles modelos comportamentais extremamente negativos que eu não gostei de cara, logo quando eu vi, então esse de ficar só comprando se tiver na promoção, que era o modelo dos meus sogros. Eu gostei da organização deles, então eu peguei essa organização para mim. Não, eles são bem organizados,
mas eles são muito estressados com o dinheiro. Então, acaba que ficava uma energia negativa. Então, eu prefiro ser organizada, mas não tão estressada. Peguei isso para mim. E o modelo de comportamental com relação aos meus pais, eu peguei essa questão da minha mãe, de nunca depender financeiramente de outra pessoa, que para mim isso é um absurdo. Nós somos todos seres humanos plenos, de capacidade plena. Eu sou mulher, em 2023, né? Então, as mulheres que vieram antes de mim conseguiram na justiça o poder de trabalhar, de ter o próprio negócio, de ter um CPF, de votar. Então, as mulheres, se eu vivesse na época da minha avó, eu não conseguiria ter esse pensamento. Mas eu honro a vida da minha avó e eu honro a vida de todas as mulheres que vieram antes da minha avó e que conseguiram isso para que eu vivesse tranquilamente hoje, né? Conquistando as minhas coisas hoje, podendo ter um CPF e tudo mais. A gente pode conversar sobre isso, sobre essa história feminina em outro vídeo. Eu vou conversar sobre isso com vocês em outro vídeo. Então, hoje, nós mulheres temos total poder para fazer isso, né? A gente tem o poder legal de fazer isso. Antes, as mulheres não tinham nenhum poder legal para fazer isso, né? O modelo patronal, né, patriarcal, não permitia que a gente vivesse livre, tendo as nossas próprias escolhas. Mas hoje, sim, a gente pode escolher. Então, eu escolhi o tipo de relacionamento que eu queria ter, o tipo de comportamento num relacionamento, né, e o tipo de comportamento com relação ao dinheiro. Eu só estaria num casamento se o cara estivesse comigo por amor. Se o cara estivesse comigo sabendo quem eu era de verdade. Não por dinheiro. Nunca por dinheiro. Jamais por dinheiro. Certo? Então, eu sempre prezei por esse tipo de relacionamento, né? Aconteceu lá da gente fazer um acordo que ele ia ser o provedor durante um tempo, e aí ele deu uma surtada e eu cancelei o acordo junto com ele. Aconteceu, mas mesmo naquele período que a gente tinha feito esse acordo, era um acordo entre nós dois, né? Então, eu não estava ficando com ele apenas para que ele sustentasse a minha vida e a minha família. Não, eu estava com ele já há mais de 13 anos, né? Eu já sabia que era com ele que eu ia querer ficar e eu escolhi ter um filho com ele porque eu confiava nele como um homem. E confiava em mim também, que se ele fosse se ele virasse um maluco, eu ia conseguir viver a minha vida de boa. Então, primeiro ponto, a decisão de como eu ia encarar o dinheiro na minha vida. Então, eu escolhi um modelo de pensamento, um modelo de comportamento para que eu tivesse comigo aquele modelo de comportamento. Como é que eu gostaria de pensar com relação ao dinheiro? E tudo que era diferente daquilo que eu queria sentir pelo dinheiro, eu percebia e ia excluindo da minha vida. Então, decidi o modelo de comportamento com relação a dinheiro. Segundo ponto, eu sempre quis ter um trabalho em que eu fosse livre, tanto é que eu não tenho carteira, nunca fui registrada em carteira, nada, sempre trabalhei dessa forma que vocês me veem trabalhando, de uma forma, como é que fala? Não é informal que fala, esqueci a palavra agora, né? Eu tenho as minhas empresas e eu trabalho do jeito que eu acho que eu tenho que trabalhar, eu não sou escrava do dinheiro, eu não sou escrava. Então, eu decidi que eu iria trabalhar com trabalhos que me trouxessem dinheiro e que não me escravizassem, né? Não utilizassem muito o meu tempo, todo o meu tempo, para eu conseguir gerar o dinheiro. Por isso, eu escolhi apenas trabalhos que eu pudesse escalar, né? O que é escalar? Fazer bastante coisa, receber bastante dinheiro, atender bastante pessoas
que estão interessadas naquela mesma coisa em um curto intervalo de tempo do meu dia, né? Então, eu atendo todo mundo, dou atenção para todo mundo durante aquele período de tempo lá. Isso é um trabalho escalonável. E o terceiro e último, que para mim, quando se trata de trabalho, é o mais importante de tudo, é você amar aquilo que você vai fazer. Você precisa amar o que você está fazendo. Então, por exemplo, eu estou produzindo conteúdo para vocês aqui. Eu estou contando para vocês uma história. Eu amo contar histórias para todo mundo, certo? Então, eu estou aqui contando história para vocês, contando como que foram as minhas decisões financeiras, para que vocês usem a minha história como exemplo, assim como eu usei tantas histórias que eu vi e li como exemplo para definir o que eu queria construir na minha vida. Então, como para mim foi muito importante isso, eu acho que também vai ser muito importante para quem decidir pousar aqui no meu canal e entrar nesse vídeo que está falando sobre dinheiro. É muito importante você conhecer novas histórias para que você altere o seu paradigma, para que você mude a sua forma de pensamento. Ou para que você enxergue a forma que você pensa. Nossa, aquela pessoa pensa muito diferente de mim. E aquela pessoa tem isso, isso, isso. Será que então a minha forma de pensar que está errada? Por isso que eu não conquistei isso, 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 isso? Ou não, não é por aí que eu tenho que ir? Entendeu? Essas histórias, elas fazem o teu consciente começar a analisar a linha de raciocínio que ele está tendo, para que ele comece a perceber se lá dentro do seu inconsciente você está sendo levado para um lado que você não quer ir. Então é por isso que eu gosto de contar histórias. E eu acabei transformando isso num trabalho. Então, o que eu fiz? Eu tenho muitas experiências, então eu tive experiência estudando para passar no vestibular. Aí eu transformei essa experiência e esse meu conhecimento em um produto. E eu vendia esse produto, que é o meu conhecimento, para ensinar as pessoas de forma mais fácil, para que elas passassem no vestibular, para que elas fossem bem na prova, etc. Depois, eu defini que eu iria fazer um trabalho. Esse foi o trabalho mais difícil, foi o trading, porque esse foi o único trabalho que eu decidi fazer por dinheiro. Por isso que ele me deu tanto trabalho, porque eu não amava fazer, eu aprendi a gostar daquilo, eu aprendi a ver beleza naquilo, mas eu queria o dinheiro. Por isso que ele me deu tanto trabalho. Só que o que eu amei mesmo no trading, se você for ouvir a história de novo, eu tô fazendo uma recapitulação dela, o que eu amei mesmo no trading? Quando meu marido chegou e falou que no trading eu poderia escalar o meu conhecimento. Naquela época que eu dava aula particular, eu ainda não tinha tido acesso à internet. Eu não tinha visto as pessoas produzindo conteúdo no YouTube. Eu nem olhava para o YouTube. Então, se eu tivesse visto aquilo, talvez nem trader eu seria. O que eu ia fazer? Eu ia pegar o meu conhecimento de química, física, biologia, matemática, ia colocar na internet e ia começar a vender esse conhecimento. Assim como tiveram pessoas que fizeram a venda de conhecimento de inglês. Mário, como que é? É Mário o nome dele? Mário, sei lá o quê. Ele começou a vender o quê? Vender inglês. Como aprender inglês pela internet. E eu lembro que eu comprei um curso de inglês pela internet, que as aulas eram online, foi super divertido fazer esse curso. Eu não lembro o nome do cara, mas eu comprei um programa desse, né? Mas eu não me aprofundei nisso. E eu poderia se eu tivesse aprofundado e tivesse prestado mais atenção, eu poderia ter pensado em já abrir um negócio na internet. Porque eu estava procurando um negócio
ou um trabalho que fosse possível escalar. Porque eu queria cuidar dos meus filhos, eu precisava de tempo livre. Não tinha como eu, como veterinária, ficar trabalhando no consultório. Eu queria trabalhar na minha casa, eu queria fazer o meu trabalho dentro da minha casa, no horário que eu quisesse fazer, sem nenhum funcionário, sem nenhuma dor de cabeça, mas escalando dinheiro. Foi aí que o trade apareceu. E o que eu gostei mesmo do trading era que dava para escalar. Naquele mesmo período de tempo que eu ia começar a trabalhar, se eu passasse o resto da vida trabalhando só das 9 às 10, das 10h30 às 11h30, eu iria poder aumentar o meu faturamento todos os meses, todos os anos, pro resto da minha vida fazendo a mesma coisa lá no trading, certo? E aí eu vi essa possibilidade e comecei a executar essa possibilidade e sobrou tempo livre. Sobrando tempo livre, eu ainda queria ficar com tempo livre, eu sempre quis ter bastante tempo livre para mim, mas sobrava muito tempo livre, certo? E aí eu peguei e coloquei essa parte que eu adoro dentro da minha rotina, que é produzir conteúdo, falar com pessoas, explicar para as pessoas, né? O que dá para fazer, quais as possibilidades, olha que legal, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo. Eu sempre gostei disso, né? E eu também sempre gostei de passar o meu conhecimento para frente, né? Para quem ainda não absorveu aquilo na sua vida e está precisando daquilo, para aquela pessoa pegar aquilo para ela e usar para a vida dela. Então, como eu sempre amei fazer isso, o que aconteceu quando eu entrei para a internet? Eu amei a internet, porque é um lugar onde eu posso soltar tudo que eu gosto, conversar com pessoas, ensinar pessoas de forma escalável, beleza? O que eu quero, de novo, dizer para vocês com tudo isso? Que quando você consegue tomar a decisão de acordo com o seu modelo mental de dinheiro. Então, você escolhe um modelo mental, financeiro, que você quer viver, que você quer ter para sua vida. O seu modelo mental financeiro. Quando você decide trabalhar de uma forma, do seu modelo de trabalho. Qual que é o seu modelo de trabalho? O meu modelo de trabalho que eu falei para vocês é, no mesmo intervalo de tempo, eu ter a possibilidade de escalar o meu dinheiro. E eu só quero trabalhar com o que eu gosto de fazer, com o que eu me divirto fazer, com o que eu amo fazer. Então, quando você junta essas três coisas no seu modelo financeiro, o dinheiro vem para você de todas as formas. Você consegue ganhar dinheiro de qualquer jeito. Não importa o que você faça, não importa se você vende produto físico, não importa se você vende infoproduto, não importa se você vende o seu tempo, não importa se você investe dinheiro, ou seja, você movimenta dinheiro, não importa se você vende o seu conhecimento, não importa o que você escolha fazer. Se você usar esses três pontos, primeiro, um modelo de dinheiro adequado àquilo que você sonha para a sua vida, aquilo que você quer viver, um trabalho que se adeque a este estilo de vida que você quer viver. Então, eu não poderia ser uma simples veterinária, sendo que eu queria ser uma mulher rica. Então, na minha visão, trabalhar com veterinária ou dar aula sobre veterinária numa universidade, que eram os modelos que tinham aparecido para mim na época. Hoje tem muitos outros modelos, né? Mas na época, lá em 2010, tinha aparecido essas duas formas. Eu olhei e falei, não, veterinária, ela vai usar muito o meu tempo, eu vou precisar de muito tempo para conseguir ganhar um valor que ainda não vai me trazer o meu 1 milhão em 10 anos. Porque eu precisava fazer 1 milhão em 10 anos, que eu tinha definido que eu ia fazer 1 milhão em 10 anos e ponto final. E aí, eu não aceitei as possibilidades que eu tinha na época
e fui buscar uma forma de fazer o que eu gosto, da forma que eu gosto, no mercado que eu gosto, para que eu me sentisse, para que eu sentisse amor ao executar tudo aquilo. Então, essa combinação de amor pelo que eu estava fazendo, essa combinação de fazer um negócio que você ama de forma escalável e ainda ter decidido que eu iria ter 1 milhão na minha vida, ou que eu iria bater 1 milhão em 10 anos, foram as decisões que me trouxeram até onde eu estou hoje, né? Hoje eu não tenho só eu tenho mais de 10 milhões na minha conta. Como que a gente construiu isso? Foram anos construindo um patrimônio. Dá para construir mais? Dá, vamos construir bem mais, né? Vamos crescer bem mais. Só que tem que ter decisão. Dentro dessa decisão tem que ter um modelo comportamental, um modelo de pensamento com relação ao dinheiro. Senão você não vai conseguir fazer esse milhão. Se você morre de medo do dinheiro, você não vai dar. Um trabalho que consiga sustentar essa decisão que você tomou de ter 1 milhão, tá certo? E você deve amar tudo isso aqui, porque senão você não vai sair do lugar. Lembra que eu falei que de todos esses trabalhos que eu tive, o trade foi o mais difícil porque não era amor? Quando entrei em contato com o trading, eu não amava o trading. Eu amava o fato do trade ser escalável. Mas quando eu entrei na internet e descobri que eu conseguiria escalar o meu amor na internet, aí foi muito mais rápido. Enquanto no trading eu demorei anos para fazer o que eu queria fazer, né? Construir o meu patrimônio, na internet foi muito mais rápido. O que foi que alavancou na internet? Um ponto. Fazer por amor. Quando a gente faz por amor, a gente já sabe, pela lei da atração, que a gente traz mais pra gente. A gente multiplica o que a gente está fazendo. E a gente eleva a velocidade de recebimento muito mais do que quando a gente faz sem gostar, sem amor, porque daí a energia é de baixa frequência. Quando você trabalha com algo que você adora, com algo que você ama, com algo que você quer fazer crescer, multiplicar, que você acorda feliz pensando naquilo, vai dormir feliz pensando naquilo, trabalha feliz com aquilo, a multiplicação disso é muito mais rápida. Tá certo? Ah, mas eu não tenho um trabalho que eu não gosto. Eu posso aprender a gostar? Pode. Eu não me apaixonei pelo trading? Me apaixonei pelo trading. Você pode fazer a mesma coisa, só que a forma que você está pensando hoje no seu trabalho é uma forma negativa. Então, você vai ter que mudar a primeira coisa que eu falei lá atrás. O seu modelo comportamental com relação ao dinheiro. E o seu modelo comportamental com relação ao seu trabalho. Beleza? Então é isso, gente. Esse foi o nosso vídeo de introdução da área de dinheiro deste canal. Então eu vou vir aqui, ó, a empresária de sucesso vai vir falar com vocês sobre dinheiro toda semana. A gente vai ter cada semana um vídeo novo sobre dinheiro. Quero falar bastante com vocês sobre dinheiro. E quem já é trader e quem já quer mudar o modelo comportamental financeiro e quem quer estudar comigo, aprender o que eu fiz para construir o meu modelo de negócio na internet, é só vir para os meus sites, larissazili.com, você vai encontrar os meus cursos de trading e você vai encontrar o meu modelo de mentoria que eu vou começar a abrir para vocês a partir do dia 23 de setembro. Projeto 100K é o nome. Eu vou colocar aqui os links na descrição, beleza? E se você tem um modelo comportamental com relação a dinheiro muito negativo, o seu lugar é o Plástica Mental. A partir de outubro, vocês vão entrar em contato com um treinamento sobre mudança
de modelo comportamental de dinheiro, beleza? No dia, eu ainda não tenho o dia certinho, mas vai ser no comecinho de outubro, beleza? Que eu vou abrir essa nova possibilidade para vocês, beleza? Eu venho com todas as novidades, mas já se inscreva lá no Plástica Mental, já faça os conteúdos gratuitos, tá bom? Tá tudo disponível lá para você, já vai começando a trabalhar a sua mente para que você já comece a sua transformação com relação ao seu modelo de dinheiro, tá bom? Beijo para vocês, a gente se encontra no próximo vídeo e não esqueça de comentar aqui comigo tudo que você achou sobre essas histórias que eu contei. Se você tem histórias parecidas, conta pra mim, traz aqui pra mim, pra gente conversar sobre isso. Beleza? Eu adoro ler os comentários de vocês, adoro saber o que vocês estão pensando sobre o que está sendo conversado, sobre as histórias que eu tô trazendo. Então, ó, não deixa de comentar, não deixa de compartilhar com aquelas pessoas que você ama e que você quer que mude o modelo de dinheiro, né? E que elas precisam apenas abrir o paradigma e transformar o paradigma delas. Beleza? Esse vídeo já é um grande começo. Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.